Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Bom dia para você, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre a sua vida. Que a cada dia que vivamos nessa terra nós possamos estar com os olhos na eternidade, embora os nossos pés ainda permaneçam nessa terra. Não sei onde você se encontra nesse momento, mas clama a Deus para que onde você estiver, a mão do Senhor, o braço do Onipotente esteja cobrindo, abraçando você, lhe protegendo, lhe amparando. Se porventura nessa manhã acordou cheio de ansiedades, dificuldades, lutas, problemas, coloca todos nas mãos de Deus. Deixe com você também nessa manhã uma parte da Bíblia do livro de Provérbios, capítulo 2, o verso 7 e o verso 8, onde a Bíblia diz o seguinte: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Provérbios capítulo 2, o verso 7 e o verso 8. Aqueles que buscam ao Senhor cada vez mais se tornam mais sábios. É uma sabedoria divina, é uma sabedoria salvífica. É um escudo para aqueles que vivem uma vida de sinceridade observando os preceitos do Senhor. Nós a cada dia escolhemos viver dessa forma. É a razão pela qual o Espírito de Deus repousa sobre nossa vida e nos capacita a vivermos uma vida sábia diante do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra do Senhor, no livro de Salmo, capítulo 5, o verso 1 e o verso 2. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, que clama, pois a ti é que imploro. Davi, quando foi chamado por Deus, ele era um pastor de ovelhas. Mas a partir do momento em que ele foi chamado por Deus a se tornar o rei da nação de Israel, ele adquiriu muitos adversários para a sua vida. O próprio rei Saul declaradamente queria tirar a sua vida com todas as suas forças. Mas depois que ele se assentou no trono da nação de Israel, mesmo assim, muitos opositores se levantaram com o intuito de tirar a sua própria vida. Muitos desses homens que se levantaram contra ele, as suas armas não eram declaradas, não estavam empunhadas nas suas mãos, elas estavam guardadas no seu coração. É por isso que Davi clama a Deus, é por isso que Davi se volta para o Senhor, porque Davi sabia de uma coisa: as armas que estavam empunhadas nas mãos eram fáceis de se defender, mas aquelas que estavam guardadas lá no íntimo da alma dos seres humanos maldosos, estas ele só poderia se proteger se estivesse completamente seguro nos braços do Senhor. Davi estava pedindo proteção para Deus contra aqueles que eram mentirosos, aqueles que proferiam uma palavra bonita na sua frente, mas por trás estavam dispostos a lhe atacar com todas as suas forças. Ao se deparar com todos esses problemas, ele não estava disposto a jogar pedra nessas pessoas, mas ele estava disposto a colocar nas mãos de Deus. Ele acreditava que Deus era soberano sobre a sua vida e poderia lhe conceder a vitória. A única arma que Davi usava nesse momento era a oração. Era a única coisa que ele sabia que lhe causaria efeito, lhe protegeria, lhe traria liberdade dos seus adversários. Se ele buscasse atacar os seus adversários gradativamente, ele mesmo seria bombardeado com as armas dos seus inimigos. Mas se ele colocasse nas mãos de Deus, o grande Deus, o Salvador eterno, com os seus anjos, cobriria com as suas asas e ele passaria seguro no meio dos seus adversários. Davi seguiu o exemplo de Jesus Cristo. Jesus, mesmo conhecendo quem era o seu traidor, o Judas, Jesus tratou como sendo um amigo. Jesus o respeitou, Jesus não o condenou, Jesus esperou que ele com as suas próprias mãos se destruísse. É por isso que eu e você precisamos tomar a mesma atitude. Não cabe a nós julgarmos ninguém, não cabe a nós jogarmos pedra em nenhuma pessoa. O que nos cabe nos momentos difíceis, em que entendemos que estamos sendo atacados por outras pessoas, é nos colocarmos nas mãos de Deus, é clamarmos pela bênção do Senhor, é permitirmos que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor e tenha certeza, Ele irá nos livrar de todas as nossas dificuldades. O segredo de um relacionamento sólido com alguém é a comunicação. O segredo de uma vida sólida com Deus é orar ao Senhor. Era isso que Davi fazia. Ele sabia que pela manhã a sua mente estava livre de muitos problemas e ele poderia abertamente se comunicar com Deus, falar com Deus e estar aberto a ouvir a resposta de Deus
através da sua palavra. Um dia de 24 horas depende muito de como nós começamos. Muitas vezes fracassamos no decorrer do dia porque não sabemos a quem convidar a estar conosco. Davi era um homem sábio. É por isso que a Bíblia considera Davi um homem segundo o coração de Deus. Davi não queria começar um dia sabendo dos seus problemas, das lutas que ele enfrentaria, sem ter a certeza da presença de Deus ao seu lado. Na medida que um ser humano vai crescendo espiritualmente, na medida que um ser humano vai se tornando mais íntimo com Deus, nenhum pecado fica acariciado na vida dessa pessoa. O menor pecado nós criamos repúdio, mas quanto mais longe nós estivermos de Deus, nós não nos tornaremos sensíveis ao perigo de estarmos próximo do pecado. É por isso que o nosso relacionamento com Deus precisa começar logo nas primeiras horas, nos colocarmos nos seus braços, deixarmos que Ele conduza a nossa vida, e se vivermos dessa forma, tenha certeza, gradativamente viveremos uma vida fiel, segura nos braços do Senhor. Davi, ao reconhecer a grandeza e a majestade do seu Deus, ele se aproxima do Senhor como um filho se aproxima de um pai. É com reverência, é com respeito, é com cuidado, é temendo ao Pai, é amando ao Pai, é expressando o sentimento que está dentro do seu coração. Deus se agradava dessa atitude do rei Davi. Todo judeu, ao ter consciência da presença de Deus dentro do santuário, todo judeu, quando orava, ele se voltava para o santuário. Não era diferente de Davi. Davi, mesmo conhecedor dos atributos divinos, mas ele era um bom judeu. Ele sabia como é que deveria viver como sendo um bom cristão. Por isso, todas as vezes quando se colocava de joelho, os seus olhos se voltavam para o templo e clamava pela bênção de Deus para a sua vida. Davi tinha plena consciência de um fato: o nome do Senhor é a expressão do seu caráter. Não existe vida longe do nome do Senhor. Aqueles que imaginam que poderão viver longe de Deus estão caminhando para um grande precipício. Vida plena é aqueles que estão vivendo a vida do Senhor, que recebem ao Senhor na sua vida. Somente o nosso Salvador pode preencher todo o vazio da nossa alma. O contraste entre a vida de um homem de Deus e de um homem que não se colocou nas mãos de Deus, nós encontramos no verso 9 e no verso 10. O homem que se coloca nas mãos de Deus, ele ama o Senhor, ele se regozija no Senhor, ele vive para o Senhor. É completamente contrário àquele que não tem o propósito de viver uma vida ao lado de Deus. O convite de Deus para mim e para você nessa manhã é que vivamos essa vida que agrada ao Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 5 do livro de Salmo, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: nós precisamos sempre, cada vez mais, orarmos ao Senhor, estreitarmos os nossos relacionamentos. Nós precisamos orar à noite, mas nós também precisamos orar pela manhã. Na verdade, nós precisamos orar em todo o tempo, como fala o apóstolo Paulo. Se porventura no decorrer da noite você perder o sono, não perca tempo em pensar em algo que não tenha valor, mas se volte para Deus, abra seu coração, clame, se debruce diante dele, seja que ele seja o seu consolo nesse momento difícil. Fazendo isso, tenha certeza, você encontrará paz, alegria e felicidade para viver. Há um pensamento de uma escritora americana que eu gostaria de nessa manhã deixar aqui com você, que ela diz o seguinte: nós podemos revelar a semelhança do nosso Senhor, podemos conhecer a ciência da vida espiritual, podemos glorificar a Deus em nosso corpo e em nosso espírito que são seus. Portanto, antes de sair de casa para o trabalho, que seja a sua oração diária: Senhor, ajuda-me a fazer o meu melhor, ensina-me como fazer um trabalho melhor, ajuda-me a incluir o meu serviço, o amorável ministério do Salvador. Este deve ser o nosso desejo, essa deve ser a nossa oração diária, e tenha certeza, se vivermos dessa forma, se clamarmos pelo braço do Senhor, Ele vai se deixar ser achado por nós e nós encontraremos uma vida feliz e encontraremos a bênção de Deus sobre cada um de nós. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.